1 Samuel 15, 19 até o 22. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova, disse Saul. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados trouxeram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Versículo 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a palavra do Senhor, a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Em outra versão vai dizer assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Eu queria falar nesta noite sobre o perigo da boa intenção do homem. Você vai ver Saul aqui tomando uma atitude, e se você for olhar para o argumento de Saul, existia uma boa intenção. Ele fala assim: não, nós fomos lá. Primeiro o profeta vai falar assim: por que você não obedeceu? Por que você não fez o que tinha que fazer? O que tinha que fazer? Era a ordem chegar naquele lugar, matar a todos, eliminar todos, exterminar os gados, exterminar tudo, e que não restasse nada. Mas ele vai naquele lugar e ele mata os amalequitas, mas ele resolve poupar a vida do rei. E além de poupar a vida do rei, ele resolve pegar os melhores que tinha do gado e levar. Aí ele tem um confronto com Samuel, e Samuel vai perguntar isso a ele. Ele fala: não, mas eu fiz isso com uma boa intenção. Tinha uma boa intenção no meu coração. O que eu fiz era certo, porque eu peguei lá o rei, e eu trouxe o rei cativo, preso, e eu peguei esses gados, mas esses gados eu vou usá-los para sacrificar ao Senhor. Aí Samuel, no 22, ele vai confrontar o rei mais uma vez: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Então olha a intenção, a boa intenção, e o perigo dessa boa intenção na vida de Saul. Ele tenta fazer algo, ele tenta agradar os homens, ele cria, sabe, uma expectativa naquilo, nos despojos, ele leva aquilo para ele, mas sem a permissão de Deus. Ele tinha uma boa intenção: não, vamos sacrificar o melhor para o Senhor. Existe um ditado popular que diz assim: de boa intenção, está muito cheio. Porque às vezes nós agimos na boa intenção, e na boa intenção tem pessoas acabando com outros casamentos. Na boa intenção tem pessoas tirando outros da igreja. Não era assim, você não pode agir desse jeito, você agiu errado e tal, e fala uma palavra lá que vai jogar a pessoa fora. Não, mas eu fiz isso na melhor das intenções. Não é aquela coisa? Bota a mão até no coração, assim, aquela coisa de... aquela coisa meio sentimental, né? Não, eu fiz na melhor das intenções. Foi ela que resolveu sair e nunca mais seguir a palavra. Quer dizer, eu não tenho nada com isso. Foi na boa intenção. Nadab e Abiú, eles ofereceram. Nadab, ele era filho do irmão de Moisés. Os filhos, os dois. Arão, ele era sacerdote. Ele oferecia lá o holocausto, ele oferecia o melhor para a casa de Deus. E os filhos dele também estavam seguindo a mesma coisa. Os filhos de Arão faziam o mesmo processo.
Então vai dizer lá em Levítico 10, mais ou menos, vai falar sobre essa história. Em Levítico 10, 9, em Levítico 9 vai falar de um processo em que Arão está entregando o melhor, está levando o sacrifício, está levando fogo à casa do Senhor. E em Levítico 10 vai falar que Nadab e Abiú, eles resolvem, eles têm uma boa intenção. Eles resolvem entrar na casa do Senhor e eles resolvem oferecer, sabe, um fogo ao Senhor. Não, vamos lá, vamos fazer igual o meu pai faz, ele é sacerdote, nós estamos aprendendo, vamos lá também. Nós podemos entrar lá e fazer também. Existia uma boa intenção. Mas quando eles entram naquele lugar e eles oferecem o fogo, sabe o que Deus fala? Deus fala que isso aqui é fogo estranho para mim. E sabe o que acontece? Eles são exterminados. Deus mata os dois por conta de um fogo estranho que levaram por conta de uma boa intenção. Eles foram lá. Tanto que vai dizer, lá em Levítico, que nesse momento, Arão, ele não diz nada. Ele fica calado, porque ele sabia o que estava acontecendo. Moisés manda os outros irmãos tirarem ele de lá. Tira ele de lá, mas tiram eles mortos. Uzar também. Uzar, ele tem uma boa intenção. Você vai lembrar de Uzar. Uzar é aquele que está ao lado da arca, da carroça, da carroça de bois que está puxando a arca. E a arca de Deus, parece que a carroça passa em algum buraco lá, a arca vai cair. Parece que vai cair. E existe uma boa intenção. Se eu fui buscar a arca, eu tenho que cuidar da arca. E ele coloca a mão na arca. Mas quando ele coloca a mão na arca, o que acontece com ele? Ele morre, ele é exterminado. Existia uma boa intenção até do rei de mandar pegar a arca. Porque a arca tinha que ser trazida de novo para o povo. Mas não adianta trazer de qualquer maneira. Existia todo um processo para trazer a arca. Deus tinha mandado fazer umas varas para que se colocasse do lado da arca. E tinha que ter pessoas específicas, levitas, para levar a arca. A arca não poderia ser colocada em cima de carro de boi. Então existe uma intenção boa. Vai lá, busca a arca. Pega uma carroça aí, busca a arca lá. Vai lá usar, vai junto usar e cuida da arca. E usar vai, e usar morre. Tem muita gente morrendo no meio da caminhada por conta de atitudes que estão tomando que Deus não mandou tomar. Tem gente, sabe, ficando pelo caminho por conta de atitudes de boas intenções. Não, eu tenho uma boa intenção, eu estou fazendo, eu vou lá fazer para Deus, mas faz do teu jeito, talvez você vai morrer, porque tem o jeito certo de Deus nos comandar, de Deus nos enviar, de Deus nos mandar fazer. Então esses homens, assim como Saul, eles têm uma boa intenção. Nós temos visto pessoas com boas intenções na casa do Senhor. Não, eu vim para adorar, vou adorar do meu jeito, porque eu sou assim. Não, é adorar em santidade, meu irmão. É buscando santidade diante do Senhor. Não, eu vou fazer do jeito que eu faço mesmo, porque eu faço em todo lugar desses. Não. Aqui quem comanda é o Senhor dos Exércitos. Aqui não é a tua casa, aqui não é a casa de homem, aqui é a casa de Deus. Aqui quem comanda é Ele. Então vai fazer de qualquer maneira, o que vai acontecer? Vai morrer. Pastor, mas não vi ninguém sendo fulminado em cima do altar. Talvez você não veja uma morte física, mas quantas pessoas estão andando aí e já estão mortas espiritualmente? Porque em todo lugar que vai, tenta fazer do seu jeito. Ei, é hora de nós mudarmos e falar: Senhor, deixa eu fazer como Tu queres na minha vida. Deixa eu fazer do Teu jeito, Senhor Deus. O que é que o Senhor quer para a minha vida? Como eu devo caminhar, fazer a minha caminhada a partir de hoje? Não é mais do meu jeito, é do Teu jeito, Senhor Deus. E essa boa intenção, pastor, quando começou essa boa intenção no coração do homem? Começou muito cedo. Começou lá no Jardim do Éden. E essa boa intenção, ela começa lá no Éden.
Existe uma boa intenção. Abre aí comigo em Gênesis 3. Você vai ver onde começa essa boa intenção e está vindo até hoje nas nossas vidas. Vai dizer assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Olha primeiro o papo dessa cobra. É um papo meio de louco, né? Porque os dois moravam lá, e você sabe que eles se alimentavam de frutas. Naquele tempo, quando eles estavam no Jardim do Éden, não era permitido ainda comer carne, vocês sabem disso. Que o processo começa a ser liberado para comer a carne depois do dilúvio. Quando Noé sai da arca e Deus libera para comer carne. Mas naquele tempo não. Quando estava ali, eles estavam se alimentando ali das frutas, de tudo ali que tinha ali, das ervas, não sei. Mas a cobra vem com um papo meio estranho. Ela chega com uma conversa meio estranha. É assim que Deus disse para você: não comam nenhum fruto da árvore do jardim? Aí a mulher falou assim: não, agiu com uma boa intenção. Não, eu tenho que defender o meu Deus, porque Deus não falou isso aí não. Que negócio é esse? Deus não falou isso. E ela vai falar assim no versículo 2: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Olha só, vamos entender uma coisa. A boa intenção de Eva é uma boa intenção. Você vai lá, está falando um monte de loucuras, eu vou lá, não, vou defender o meu Deus. Então a boa intenção de Eva foi tentar consertar as mentiras de Satanás, né? Isso é tudo mentira. Deixa eu falar a verdade aqui para você, Satanás. Deixa eu falar a verdade. Mas sabe qual é a grande verdade? É que nós não precisamos consertar as mentiras de Satanás. Nós só precisamos viver as verdades do nosso Deus nas nossas vidas. Às vezes nós andamos por aí tentando consertar as mentiras do diabo. Não precisa parar para consertar as mentiras do diabo. Eu só preciso viver as verdades de Deus na minha vida. Isso já é o suficiente para eu vencer as minhas guerras, as minhas batalhas. Ela para com a boa intenção. O pai da mentira, deixa eu falar a verdade. Não adianta falar a verdade para o pai da mentira. Ele transforma toda a verdade em mentira. Mas ela só precisava viver as verdades do Senhor. Então muitas vezes o inimigo se apresenta, e se apresenta de várias formas, tá, gente? Se apresenta de vários jeitos, usa várias pessoas, mas muitas vezes ele se apresenta com indagações absurdas nas nossas vidas, para simplesmente saber o que Deus tem te falado no secreto. Porque o que Deus falou para Adão e Eva era para Adão e para Eva. Não chamou o Satanás para o meio da conversa e falou assim: olha, existem algumas árvores aí que eu estou colocando, naquela lá do meio, da meiocazinha lá, você não pode tocar, mas tem muitas que você pode tocar. Entre elas tem até uma árvore chamada árvore da vida. Você pode tocar em todas, mas naquela lá não. Aí Satanás aparece e joga uma teiazinha. Eu quero saber o secreto que está na sua vida. Eu quero saber aquilo que Deus falou contigo no secreto, porque eu não sei. É tipo ela falando assim, a cobra falando: eu não sei os detalhes. Eu sei que Deus deve ter proibido alguma coisa. Deus deve ter colocado alguns parâmetros. E por que eu falo isso? Porque Satanás viveu com Deus, sabia que existem parâmetros dentro da casa do Senhor. Ele sabia que Deus colocava parâmetros. Olha, deve ter algum parâmetro. Foi isso que Deus falou? Deus falou para não comer nada? Não, a Eva fala: não, vou ajudar Deus aqui, porque Deus está precisando, né? Deus não precisa da nossa ajuda, Ele já é soberano. E ela vai falar assim: não, Ele falou para não comer só dessa árvore aqui, eu não posso nem tocar nela. E Satanás pega aquilo, descobre o segredo, sabe onde agir,
Tem coisas que Satanás está sabendo, é porque nós abrimos a boca mesmo para falar. Essa é a minha fraqueza. Esse é o meu jeito, assim que eu ajo, sabe? É nisso aqui que eu não posso tocar. E o diabo está falando, então pode deixar comigo que eu vou fazer você tocar nisso aí. Eu vou fazer você, sabe, se enrolar nisso aí. Deus tinha proibido, na verdade, o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A grande pergunta é, qual o perigo de comer, de conhecer, na verdade, o bem e o mal, de tocar naquela árvore? Deus coloca uma árvore lá e fala assim, essa é a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Qual o perigo disso? Que Deus falou assim, não, esse aqui é um parâmetro para você viver debaixo da minha orientação, e você não toca nessa árvore. Essa árvore, na verdade, não se refere ao conhecimento intelectual somente, mas inclui conceitos de escolha, discernimento e até domínio próprio. O que equivale a decidir por conta própria o que é bom e o que é mal. Ou seja, possui plena autonomia no âmbito moral. Eu vou falar com outras palavras para que você entenda. Comer da árvore do conhecimento é deixar de lado a vontade de Deus e fazer o que parece para mim, que para mim parece ser bom ou ruim. É deixar de lado, tocar nesta árvore, era falar assim, a partir de agora eu que tomo as minhas decisões. Era isso que significava aquela árvore. Deus colocou aquela árvore lá e falou assim, não toca nela, porque sem tocar nela, vocês vão viver debaixo da minha orientação. Sem tocar nela, vocês vão buscar refúgio em mim. Sem tocar nela, vocês vão acreditar em mim. Vocês vão levar as suas vidas, sabe, pedindo a minha ajuda, e eu vou ajudar, e eu vou orientar. Então, tocar naquela árvore significava isso, deixar de lado a vontade de Deus e fazer o que parece bom para mim mesmo. Não posso fazer, eu sei o que é bom para mim. Você já conversou com alguém que teve essa expressão? Não, rapaz, eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Vem você falar o que é melhor para a minha vida. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Mas quem sabe o que é melhor para a nossa vida é o Senhor que nos criou, que nos conhece. Você consegue perceber que o mundo ainda anda sob a influência de uma refeição indigesta feita lá no jardim? Você consegue ver hoje que o mundo ainda anda, sabe? Quem não conhece a Jesus ainda anda debaixo, sabe, dessa influência, sabe, de tocar na árvore. Por quê? Porque acham que elas sabem o que é melhor para elas. Elas sabem, sabe, eu vou andar segundo a minha orientação, porque eu sei o que é melhor para a minha vida. O mundo caminha nesse sentido. E foi nesse sentido que Adão e que Eva se encontrou. Tendo uma boa intenção de fazer o melhor, foram apanhados em algo, e que Deus falou, não toca, mas eles tocaram. Quantas pessoas se acham? Acham que estão fazendo as melhores escolhas, mas não percebem que estão longe do melhor que Deus tem para a vida delas. Não, eu estou tomando as minhas escolhas, eu estou fazendo o que é certo, mas está se distanciando do Deus Todo-Poderoso e não percebe. Porque acha que tem todo o conhecimento, acha que a vida está no controle dela, está indo em frente, está caminhando do jeito que dá, do jeito que acha melhor a vida, enquanto o Senhor está falando assim, eu quero fazer algo na tua vida, mas para fazer algo na sua vida, você precisa se entregar à minha vontade. A minha vontade. Romanos 12, na verdade, 2, vai dizer assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade dele para nossas vidas. Quando o homem se alimentou desta árvore, ele perdeu isso da parte do Senhor. Perdeu a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Começou a andar só. E em Gênesis 3:5, continuando aí, a cobra vai falar mais. Vai falar assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, está falando do fruto, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Sabe o que o inimigo está falando aqui? Ele está colocando no coração do homem um sentimento que já existia nele, um sentimento de ser igual a Deus. Lá, quem vai falar sobre isso é Isaías 14, versículo 13, vai falar assim, você dizia, está falando de Satanás, vai falar assim, você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Olha o que tinha no coração de Satanás: querer estar acima do trono de Deus. E olha o que ele coloca no coração do homem: que o homem tinha que ser igual a Deus. Ele muda toda a história. E o que isso significava? Ser como Deus significa não precisar mais de Deus. Se o homem se sente como Deus, também não precisa mais de Deus. Se você se sente com um pouquinho de poder, já viu? Aquele ditado, dá poder para ver o que realmente é a pessoa. Dá um pouquinho de poder para algumas pessoas, que as pessoas começam a mudar, não é verdade? Então, se o homem se sente com esse poder, ele também acha que não precisa. Então, ser como Deus significa não precisar mais de Deus, ter autocontrole da sua vida. Não, eu ando segundo a minha vontade, eu tenho um autocontrole na minha vida. É isso que Satanás estava colocando. Olha quantas coisas ele foi colocando no coração do homem. Quantas coisas ele foi colocando ali, sabe? Em Adão e Eva, representando toda a geração. Ele foi colocando sentimentos. Ele foi colocando, sabe, o desejo, sabe? Ah, não, eu quero ser igual a esse Deus. Eu vejo Deus vindo, eu quero ser igual a Ele. E quantos até hoje estão vivendo no engano e acham que tem esse autocontrole e acham que não precisa de Deus? Em Gênesis 3:6, nessa continuação dessa conversa doida, vai dizer assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Sabe o que aconteceu aqui? É porque ela deu ouvido ao diabo. Quando nós damos ouvido ao inferno, quando nós damos ouvido a Satanás, nós começamos a enxergar com boa intenção aquilo que é pecado. Quando nós começamos a ser guiados pela voz do inimigo, nós começamos a olhar para situações, sabe, e achar e enxergar com boa intenção aquilo que Deus está falando. Não é para você.
Não é para você agir assim, não é para você, sabe, tomar essas decisões, mas você começa a enxergar, não, isso aí é algo bom para a minha vida, isso aí vai mudar a minha história, vai mudar a minha vida. Quantas pessoas estão tomando decisões em suas vidas, porque está ouvindo primeiro a voz do inimigo. Talvez o inimigo use alguém para falar assim, olha, esse casamento não é para você não. E você começa a enxergar, sabe, com boa intenção, aquilo que chegou ao seu coração, e você fala, realmente, você já começa a olhar com outros olhos para o seu casamento, para a sua casa, e fala assim, realmente, o que eu estou vivendo aqui não é para mim não, eu tenho que tomar outra atitude, eu tenho que fazer outra coisa. Você começa a olhar para aquilo que é pecado na sua vida e fala assim, não, deixa eu olhar isso diferente, porque isso aí vai ser um refúgio para a minha vida. Olha, você está aí nessa igreja, você está submetendo a algumas coisas, isso não é para você não, Deus te chamou para ser cabeça, não ser cauda, realmente, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que tomar algumas atitudes, eu vou sair desse lugar, eu vou ir para outro lugar, que eu tenha, sabe, liberdade para fazer o que eu quero, mas talvez o que você quer fazer não está de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Mas o inimigo está ali, sabe, te induzindo e você está indo. Não, existe uma boa intenção, já estou olhando de outro jeito. Quando ela olha, nesse momento, ela acha agradável, sabe? Ela acha agradável, é bom aos olhos. O olhar começa a mudar. Quantas pessoas começaram a mudar aos poucos, porque começaram a ouvir algumas palavras, falando assim, não é bem assim não, do jeito que te ensinaram, não é bem assim não, do jeito que você está caminhando, é de outro jeito, é de outra forma, tem coisas melhores para você viver, e quando começa a viver isso, sabe, que o inimigo pincela lá, vê tudo com a boa intenção, realmente, acho que Deus está no negócio. Acho que Deus está me induzindo a fazer isso, a ir por esse caminho, a criar essas expectativas, a viver tudo isso que eu tenho que viver com o Senhor. Acha que o Senhor está no negócio, mas não percebe que está se distanciando da presença de Deus, está indo para outro lugar. Há uma boa intenção, não, eu vou fazer porque eu vou mergulhar mais, eu tenho que sair, eu tenho que me envolver com outras pessoas, afinal de contas, eu só me envolvo com o pessoal da igreja, né? Não, você tem que se relacionar mais, você tem que sair mais, você tem que se relacionar com outras pessoas, você tem que conversar com outras pessoas. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, nós temos que ter cuidado com aquilo que vem ao nosso coração, que parece bom, a intenção é boa, mas deixa eu ver se está de acordo com o que Deus tem para a minha vida. Deixa eu ver se está de acordo com o que eu estou vivendo na presença do Senhor. A boa intenção de Eva nos leva para longe da presença de Deus. A boa intenção de Eva, e quando eu falo Eva, eu estou incluindo Adão, porque ele comeu também do fruto, nos faz achar que a força do nosso braço nos garante a vitória. A boa intenção de Eva nos faz viver a nossa vida sem pensar na eternidade. Você consegue ver um monte de pessoas assim? Só está pensando hoje, só está pensando no agora. É o que vai acontecer agora. Pararam de pensar, sabe, em algo que Deus tem para nossas vidas. A boa intenção de Eva nos aprisionou no mundo que já está morto e enfermo. Nos deixou preso. Mas o amor de Deus, através de Jesus Cristo, veio para restaurar o quê? A vontade de Deus em nossas vidas. O amor de Deus veio para refazer o que tinha sido desfeito no jardim do Éden. E o que tinha sido desfeito? A vontade de Deus sobre a humanidade. A vontade de Deus sobre Adão e Eva, o cuidado de Deus. Eles já não estavam mais sobre o cuidado de Deus, sobre a proteção de Deus. Então o amor de Deus, através de Jesus, veio para restaurar a nossa vida, meu irmão. Veio para nos colocar de novo no caminho,
veio para nos mostrar qual é a realidade das nossas vidas, aonde nós nos encontramos e aonde em Deus nós podemos estar, que é na presença dEle. Sabe o que Jesus veio fazer? Jesus veio arrancar de nós os efeitos do fruto da árvore do conhecimento. Qual é esse efeito? De achar que nós somos, podemos tomar as nossas atitudes, nós podemos fazer aquilo que dá na nossa cabeça. Não, isso é fruto da árvore do conhecimento. Quando Jesus veio, nós nos rendemos aos pés dele, falando: Senhor, Tu que toma conta da minha vida, Tu és Senhor da minha vida. Quando nós temos um encontro com o Senhor, parece que tudo começa a voltar nas nossas vidas, do princípio como era. Jesus vem para restaurar nas nossas vidas. Lembra que vai falar lá em Gênesis, quando ela come do fruto, os olhos dela se abrem. Os olhos dela se abrem para onde, meu irmão? Se abrem para o mundo, se abrem para a vontade do mundo, se abrem para as coisas do mundo. Jesus vem para restaurar isso nas nossas vidas. Quando nós o aceitamos, Ele vem para fechar os nossos olhos para o mundo. Ele fecha os nossos olhos para as coisas do mundo e nos faz enxergar as coisas de Deus para nossas vidas. Ele muda o que tem que ser mudado. Se você ainda tem o seu olhar fixo nas coisas do mundo, Jesus precisa entrar e mudar o seu olhar, porque o seu olhar precisa ser mudado, restaurado, porque o nosso olhar tem que estar na glória do Senhor, na presença do Senhor. Eu preciso enxergar o trono de Deus, e eu preciso ir em direção a esse trono do Senhor na minha vida. Eu preciso ter a minha visão restaurada. Quando ela come do fruto, quando eles comem do fruto, os olhos se abrem para o pecado, os olhos se abrem para as coisas mundanas, eles começam a ver a nudez um do outro, eles começam a ter um olhar diferente. É assim que o mundo anda, com um olhar diferente. É assim que o mundo anda, vendo a nudez um do outro. Mas só como nós andamos vendo Jesus Cristo nas nossas vidas. Nós andamos vendo o agir de Deus nas nossas vidas. Nós andamos com o olhar no trono da graça do Senhor. E como isso acontece? Quando eu resolvo aceitar Jesus na minha vida plenamente, aceitar que Ele morreu por mim, que Ele veio para me resgatar. Deus tirou o homem. Chega um momento lá que Deus tira o homem do jardim do Éden, porque o homem estava em pecado, o homem tinha desobedecido, o homem tinha adquirido em sua vida uma morte espiritual, uma morte física, uma sentença, recebeu uma sentença. Então Deus tira o homem lá do jardim do Éden, porque o homem estava nesse pecado. E naquela situação, por que o homem não podia ficar lá? Porque lá tinha também uma árvore chamada árvore da vida. E Deus diz assim: o homem não pode ficar nesse lugar, porque ele não pode se alimentar mais dessa árvore da vida, porque se ele se alimentar dessa árvore da vida como ele está, ele vai ter uma eternidade em perdição. Então Deus tira o homem de lá, porque o pecado tinha entrado através do homem, através de Adão, e Adão não podia mais lançar mão daquela árvore da vida e ter vida em abundância. Lá em Romanos 5:19 vai dizer assim: logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também,
por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Um homem pecou, e muitos, a humanidade toda foi feita pecadora. Mas um homem sem pecado se rendeu para que toda a humanidade fosse justa diante de Deus. Sabe por que você é justificado hoje? Porque Jesus, sem pecado, se entregou por sua vida. Ele, sem pecado, ele morreu por você. Ele falou: não pode. O homem não pode continuar desse jeito. O Pai olhou para a humanidade e falou assim: eu tenho que fazer algo, porque eu já tirei eles lá do jardim, eles já não podem ter acesso mais à árvore da vida, eles receberam a sentença de morte. O que eu farei? Eu vou entregar o meu filho, ele vai morrer por esta humanidade. E um homem nos fez justo diante de Deus. Pastor, por que eu recebo a salvação? Porque eu sou melhor do que os outros? Não, porque Jesus morreu por mim. Não, porque eu deixei, agora eu estou me santificando? Não, porque Jesus morreu por mim. Eu me santifico porque Ele morreu por mim. Eu não me santifico para receber a salvação eu recebi quando Ele morreu por mim. Eu não recebo porque eu mereço, porque eu não sou merecedor. Nós não somos merecedores, nós recebemos porque o preço foi pago por Jesus Cristo. Qual o teu comprovante? O sangue de Jesus na cruz do Calvário. É o teu comprovante, o boleto foi pago na tua vida. Já foi pago, não tem como voltar mais. Não, é porque lá atrás, há 200 anos atrás eu pequei. Sabe, eu cometi algumas coisas, eu acho que eu não tenho. Meu irmão, já foi pago o preço por tua vida. Um justo morreu por você. Um justo se entregou por você. E hoje, sabe o que você tem? Você tem vida em Jesus Cristo. Pastor, e a árvore da vida? Lembra que eu falei? Com a árvore do conhecimento, você foi saindo dos trilhos do Senhor. Com a árvore do conhecimento, o homem achou que podia andar com suas próprias pernas. Achou que podia tomar as suas decisões. E foram as piores decisões na humanidade. Se nós formos acompanhar toda a humanidade, olha as decisões que foram tomadas. As guerras que surgiram. As coisas que aconteceram. O homem foi tomando outros caminhos. Nós fomos tomando outros caminhos. Não sei se você consegue lembrar do tempo que você não conhecia Jesus. Você andava segundo a tua vontade, segundo o teu caminho, tomando as suas decisões, e você vibrava, falando: tá legal a minha vida. Tá legal a minha vida. Sabe por quê? Seus olhos estavam abertos para tudo isso. Mas quando Jesus chega nas nossas vidas, Ele nos faz enxergar o verdadeiro caminho nosso. Ele nos faz enxergar por onde nós andávamos. E nós conseguimos olhar para trás e falar: Senhor, me perdoa, porque o caminho que eu andava era um caminho de desgraça. Era um caminho de perdição. Nós conseguimos enxergar isso. E Ele foi reparando tudo isso em nossas vidas. Hoje, sabe como nós temos que caminhar? Nos dobrando ao Senhor todos os dias, reconhecendo que a vontade dEle que é perfeita na nossa vida, reconhecendo que nós não conseguimos dar um passo sem a presença do nosso Deus. Aí lá em Apocalipse 2, vai falar assim, Apocalipse 2, versículo 7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A
A árvore da vida só foi tirada naquele momento, porque o homem não era mais capaz de se alimentar da árvore da vida. Mas agora que você tem Jesus, você tem acesso também à árvore da vida. E com acesso à árvore da vida, você tem vida eterna junto ao Senhor, uma vida restaurada, uma vida mudada, uma vida, sabe, em que as minhas boas intenções já não guiam mais o meu coração. Eu posso ter uma boa intenção, eu vou fazer do meu jeito, mas agora nós nos rendemos ao Senhor e falamos: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Senhor, guia-me, Senhor Deus, a minha família. Guia, Senhor Deus, os meus passos. Nós conseguimos nos entregar ao Senhor, e o Senhor liberou sobre nós. E Ele fala: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu consigo ver vencedor aqui nesta noite. Eu consigo ver aquele que fala assim: eu vou vencer mais um dia. Eu vou seguir mais um dia, eu vou me levantar mais um dia. É para você que Deus está falando. Tem a árvore da vida para você se alimentar todos os dias. Para você se levantar, para você bater no peito e falar: Satanás, eu não preciso me alimentar de novo da árvore do conhecimento, porque o meu Deus é que sabe que pensamentos tem a meu respeito. O meu Deus sabe de todas as coisas. Satanás, eu me alimento da árvore da vida. Meu amado, você caminha em vida, você tem vida. Sabe por quê? Diz a palavra que o mundo jaz no maligno. O mundo já está morto nele. Mas você não faz parte mais do mundo. Você foi chamado. Tem uma passagem que Deus vai falar, Jesus vai falar para Pedro, e vai falar assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Você lembra dessa passagem? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você consegue visualizar qual é o obstáculo que o inferno coloca? Portas para segurar a igreja. Sabe por quê? Nós não fazemos parte desse mundo, nós estamos sendo introduzidos no mundo como luz, e nós temos que chegar em muitos lugares. A igreja precisa chegar, e o inferno tenta barrar, mas Jesus vai falar: as portas do inferno não prevalecerão. Nós iremos alcançar lugares agora com o Senhor. Nós iremos além com o Senhor. Por quê? Porque nós temos esse Deus que nos guia nas nossas vidas. Lá em Apocalipse ainda 22:14, vai dizer assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na porta, na cidade, na verdade, pelas portas. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Como nós conseguimos lavar as nossas vestes? Vai falar a palavra que nós conseguimos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro de Deus. É o sangue do Cordeiro de Deus que lava as nossas vestes. E por que precisamos lavar nossas vestes? Porque nós nos sujamos lá no Jardim do Éden, acreditando nas palavras do inimigo. Mas hoje nós podemos dar ouvido à palavra do Senhor, e nós podemos lavar nossas vestes hoje. E se nós lavarmos as nossas vestes hoje, diz assim: assim tem direito à árvore da vida. Você tem direito hoje à árvore da vida.
Você tem direito hoje à salvação que foi projetada para você. Como? Aceitando a Jesus plenamente como o Senhor da tua vida. Aceitando o Senhor, aceitando o que foi feito na sua vida. Para de olhar para a sua vida e dizer, sabe, eu sou muito pecador para isso tudo. Sabe, eu estou muito fora. Não, aceita o que Jesus fez por você. Ele te comprou, meu amado. Ele te comprou. Ele resolveu te comprar. E Ele te tirou desse mundo das trevas. E Ele está te dando luz para você pisar de outra forma nesse mundo. Pisar como? Pisar como servo do Senhor. Agora você pisa como embaixador de Cristo na face da terra. Você não é mais qualquer um. Você não anda mais, sabe, com os olhos abertos para o mundo. Você anda como embaixador de Cristo agora. E se você anda como embaixador de Cristo, existe autoridade na sua vida. Existem coisas que só você vai viver com o Senhor. E Deus quer que você viva isso hoje na sua vida. Mas é preciso hoje tomar atitudes na sua vida. É preciso hoje, sabe, se voltar para o Senhor. Falar, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu começo a viver para Ti. Eu não vou agir mais nas minhas boas intenções de fazer todas as coisas. Mas eu vou me render à Tua presença na minha vida. Sabe que você pode fazer isso nessa noite? Mas acreditando num Deus que pagou o alto preço por você. Um Deus que fez tudo para restaurar. Quando Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, Deus não criou e não colocou eles em meio a alguma coisa que pudesse acabar com a vida deles. Pelo contrário, Deus guardava, Deus cuidava, Deus conversava, Deus tinha, sabe, momento de comunhão com eles. Deus os deixava viver essa comunhão, tinha prazer nessa comunhão, e eles tinham vida em Deus, porque o próprio Deus tinha soprado o fôlego da vida neles. E se Deus tinha soprado o fôlego da vida naquele lugar, não havia choro, naquele lugar não havia escassez, naquele lugar não havia enfermidade. Mas pastor, e depois começou a haver tudo, começou a haver choro, enfermidade, tristeza, todas as coisas. E nós estamos vivendo no meio disso tudo agora nas nossas vidas. Tudo isso está nos envolvendo, tudo isso está envolvendo a igreja. A enfermidade, a tristeza, a dor, a traição, tudo isso está, sabe, sendo como portas que tentam prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas quando nós fomos resgatados por Jesus, nós começamos a viver tudo o que Ele tem para nossas vidas. Onde Jesus andava, tinha libertação, tinha cura, tinha restauração, porque é isso que tem no reino do Senhor para nossas vidas. No reino de Deus tem cura, tem libertação e tem salvação para a igreja dele. Quando nós saímos do reino das trevas e nós fomos transportados agora para o reino dessa luz, nós podemos viver tudo que nós encontramos em Jesus Cristo. Jesus falou para os seus discípulos, é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está disponível para a sua vida hoje. O reino de Deus está disponível para a sua casa hoje. Talvez o inimigo esteja falando outras coisas para você. Mas sabe o que Deus está falando? Que você é dele. Porque Ele te criou. E Ele, sabe, entregou o Filho dele por você. E diz a palavra, Ele veio para o que eram os seus, e os seus não aceitaram. Mas todo aquele que aceitaram, Ele os fez filho do Senhor. E hoje, talvez Deus esteja falando para pessoas aqui, é tempo de tomar decisões na sua vida. É tempo de você olhar para a sua vida
e você acha que você tem um controle da sua vida, você acha que tem um controle da sua casa, você acha que você pode andar por onde você quer, porque você está no domínio da tua vida, mas você não consegue enxergar que você está se perdendo, que você está vivendo em meio à confusão na sua vida, que a tua família está se acabando, sabe? Que as tuas decisões estão te levando para lugares que é longe da presença de Deus. Mas Deus te trouxe aqui para fechar os seus olhos para o mundo e abrir os seus olhos para uma vida espiritual que Ele tem para você. Para abrir os seus olhos para aquilo que você precisa viver na presença dEle. Talvez Ele tenha te chamado várias vezes, e você veio aqui mais uma vez para ouvir o Senhor falando: eu tenho algo melhor para você. Eu tenho restauração para a sua vida, eu tenho um renovo para você, mas é preciso você tomar uma decisão hoje, para nós orarmos juntos, e nós quebrarmos barreiras aqui nesta noite, e essas portas do inferno que estão tentando prevalecer sobre a tua vida, não vai continuar, porque tem poder de Deus para tirar isso da sua vida, tem poder de Deus para mudar a tua história. Você está vendo a sua vida não anda, as coisas não andam, não acontece. Sabe, você está vivendo um momento ruim, talvez seja, em meio a esse momento ruim, o momento de você se entregar ao Senhor, de você deixar o Senhor tomar conta da sua vida, deixar a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Você que precisa, sabe, que o Senhor Jesus entre no seu coração hoje, e Ele já falou contigo isso várias vezes, que Ele precisa entrar, e Ele precisa restaurar a sua vida. Talvez Ele esteja te dando mais uma chance hoje, e você no seu lugar, você põe a mão no seu coração aí, porque você precisa aceitar esse Jesus que muda história, que muda vidas, e quer fazer isso contigo nesta noite. Ele está te dando uma oportunidade de mudar a sua vida. Ele está te dando a oportunidade de mudar a tua história, de fazer você viver coisas novas com Ele. Então aonde você está, você põe a mão no teu coração, acreditando que o Senhor está te vendo nesta noite, que o Senhor está mudando a tua história, que o Senhor está te dando uma nova caminhada hoje, porque é isso que vai acontecer na sua vida hoje. Você vai sair daqui restaurado, você vai sair daqui mudado, você vai sair daqui para viver uma nova história com Deus.